Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, quinta-feira chegando, que começa hoje, semana 11 de NFL, e espero que você esteja preparado, afiado para palpitar aqui junto comigo, quem vence quem. Se você quiser deixar o placar, fique à vontade, os comentários aqui estão abertos para vocês colocarem a previsão que vocês acharem mais interessante para o gosto de vocês e para a análise de vocês. Mas antes de fazer essas previsões, vamos embora com deixando o like aí para nós, se inscrevendo se não for inscrito, também aí compartilhando, comentando e ativando o sininho das notificações para assim os números do YouTube crescerem mais e mais e a plataforma espalhar o vídeo para mais pessoas. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para a previsão? Vamos embora então? Solta a vinheta. Como de praxe, começar com os times de bye week. Nessa semana teremos aí New York Giants, Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Os Panthers que venceram mais uma, derrotaram os Giants lá na cidade de Munique. Os dois vão descansar depois de uma viagem longa, merecido. Os Giants têm que colocar muita coisa no lugar, né? Tem que ajeitar muita casinha. O Carolina Panthers está fazendo isso pouco a pouco. O Bryce Young vem melhorando o seu jogo dentro do time, o que é um bom sinal, talvez até para a torcida da franquia. O Arizona Cardinals está muito bem, obrigado. E Tampa Bay Buccaneers tem que colocar também agora a cabecinha para descansar. Quem sabe aí contar com o retorno de alguns jogadores que estão fora. E essa bye pode ser muito, mas muito boa para a franquia da Flórida. Então, Giants, Cardinals, Buccaneers e Panthers de folga nessa semana 11. E o Thursday Night Football traz um jogo interessante, duelo divisional, o Washington Commanders, que perdeu na semana 10 contra o Philadelphia Eagles, que venceram outro rival de divisão, os Cowboys, na semana 10. Quem será que vence nessa? Jogo no Lincoln Financial Field. Eu tinha apostado no jogo passado dos Commanders que os Commanders venceriam os Steelers. Não conseguiram. Nesse jogo, sendo em Filadélfia, eu vou apostar nos Eagles, porque consigo confiar mais na força dos Eagles contra o Commanders, que está aí em crescente futebol americano, mas que ainda é um time carregado de novatos, o que pode contar como desfavorecimento para o time da capital. Já no caso dos Eagles, tem muito mais experiência dentro de campo, mesmo que alguns ali na linha ofensiva sejam menos experientes, como é o caso do center, mas ainda assim, aqueles que estão em volta dos novatos conseguem trazer muito mais equilíbrio. Então eu vou de Philadelphia Eagles contra os Commanders. Não temos mais jogos fora dos Estados Unidos nesta temporada, então jogos que começam aí às 15 horas, horário de Brasília, 14 horas, horário de Rondônia. Temos Green Bay Packers jogando em Chicago contra os Bears, e não vou enrolar, depois do que eu vi nas últimas 3 semanas do Chicago Bears, eu vou de Green Bay Packers. O Green Bay Packers continua dono dos Bears. É uma frase que pega pesado para torcedor de Chicago, mas querendo ainda é uma verdade. Muito provavelmente vai ter torcedor do Green Bay que vai levar a plaquinha: nós ainda somos seu dono. Paciência. Green Bay Packers vence o Chicago Bears, mesmo o jogo sendo no Soldier Field. Jacksonville Jaguars e Detroit Lions, jogo em Detroit. O Jaguars deu trabalho? Deu. Principalmente para os Vikings, que jogou muito mal. O Sam Darnold vem jogando mal nos últimos jogos. Mas, nesse caso, eu entendo que os Jacksonville Jaguars só não conseguiu vencer porque não era o Trevor Lawrence como quarterback titular, já que ele estava contundido. É bem provável que ele possa voltar nessa semana. Eu não vi os reports ainda dos times. Geralmente eles lançam na sexta-feira, quando o jogo é de domingo. Então ainda vai sair alguns reportes de contusão dessas franquias. Não tenho certeza se o Trevor Lawrence joga. Se jogar, vai dar um trabalhinho maior. Mas como o jogo é em Detroit, contra um dos melhores times da temporada na NFL, eu vou com o Detroit Lions. Talvez não facilmente, mas um placar de até 2 posses, com um pouco de dificuldade, mas fechando aí o jogo com um pouco mais de tranquilidade. Então vitória para os Lions em cima dos Jaguars. Os Leões sendo não mais rápidos, mas mais fortes do que os Jaguares. Como eu citei, Minnesota Vikings jogou mal pra caramba contra os Jaguars, agora viaja para Tennessee para enfrentar os Titans. E mesmo os Titans tendo todas as dúvidas, todas as interrogações sobre a franquia, sobre o Will Levis, vamos convir que o Will Levis fez um dos seus melhores jogos na temporada.
Tá certo que foi um jogo mais ou menos, né? Não foi aquele baita jogo, mas conseguiu um jogo interessante. E vai enfrentar o Minnesota Vikings, que vem aí capengando com seu quarterback. Mas, porém, todavia, o Minnesota Vikings ainda tem o melhor time, tanto na defesa quanto no ataque. Sam Darnold pode até não jogar bem, mas o time consegue vencer. O último jogo foi prova disso, com 12 pontos, apenas 4 field goals. Porém, todavia, entretanto, eu creio que nesse jogo, mesmo sendo lá no Tennessee, os Vikings conseguem vencer, então eu vou de Minnesota Vikings. Las Vegas Raiders contra Miami Dolphins. Sim, os Raiders conseguem muitas vezes engrossar o caldo contra alguns times, mas eu não creio que eles consigam fazer isso contra o Miami Dolphins lá em Miami, tá certo? Os Dolphins têm perdido mais jogos dentro de casa do que fora, mas com esse retorno que está sendo muito bom de Tua Tagovailoa, depois dessa vitória no Monday Night Football, eu acho que a moral está um pouco mais em cima. O Raiders está tão bagunçado que eu acho que não compensa apostar em cima do Raiders, então eu vou de Miami Dolphins, talvez com uma certa facilidade. Los Angeles Rams contra New England Patriots, jogo lá na Nova Inglaterra, no Gillette Stadium. Vai ser um jogo difícil para os Rams? Vai, mas eu creio que eles têm capacidade de se levantar da pancada que tomaram nessa segunda-feira e vencer o time de Jerry Mayo lá na casa deles. Vou garantir isso? Não, mas vou apostar nos Rams novamente. Isaac, você apostou contra os Dolphins e deu Dolphins. Ok, mas vou apostar porque eu acredito muito mais em Matthew Stafford e companhia limitada do que no ataque de Drake May e companhia limitada, já que pelo menos o derredor, né, o em volta do Matthew Stafford tem muito mais qualidade do que em volta de Drake May. Cleveland Browns e New Orleans Saints. Aquela vitória do Saints em cima do Falcons foi uma verdade ou foi aquele jogo de empolgação pós-demissão do head coach? Ainda fico com a primeira opção. O jogo é em Nova Orleans e o time do Cleveland Browns tem sido bem irregular com ou sem Jameis Winston como quarterback. Como o Jameis Winston gosta de entregar entretenimento e vai jogar contra o seu time, eu vou aqui de Cleveland Browns vencendo o New Orleans Saints com o Jameis Winston fazendo um bom jogo. Indianapolis Colts contra Jets. Chance dos Colts voltarem a vencer e a incomodar os Texans nessa busca pela liderança da AFC Sul. Isso pode acontecer? Pode. O jogo é em Nova York? Acredito que possa acontecer. Aí fica difícil. É um jogo difícil de palpitar muito por conta do que os Jets vêm apresentando, mesmo dentro de casa. Dentro de casa, eles têm 2 vitórias e 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória e 5 derrotas. Mas eu não consigo botar tanta fé assim no time. Mas, como é Joe Flacco do outro lado, tá certo, Joe Flacco tá jogando contra o ex-time dele. Ou um dos ex-times dele, né? Pode ter lei do ex aí? Pode. Vai acontecer? Não sei. Eu vou no time da casa. Eu vou de Jets. Posso me dar mal, mas vou de New York Jets. Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. Primeiro jogo divisional dos Steelers. E convenhamos, antes do início da temporada, todo mundo achava que chegando nesse período, os Steelers já está capengando, talvez não com campanha negativa, mas não com uma campanha positiva tão positiva, para enfrentar um rival de divisão que dá trabalho, mas que também consegue sofrer muito contra os Steelers. E isso vale liderança da divisão. Para você ter uma ideia, dentro da divisão, os Steelers ainda não tem jogo nenhum. É o primeiro. E o Baltimore Ravens está 2-1 dentro da divisão. Se o Ravens ganha, fica aí 8-3 e os Steelers vão ficar 8-3 também. Só que aí quem assume a liderança da divisão é o Baltimore Ravens. Os Steelers venceram muito bem os Commanders, que também jogaram bem na semana passada. Eu vou ficar com o Lamar Jackson. Eu vou apostar no Lamar Jackson e no Derrick Henry, mesmo porque Alex Highsmith não joga nessa semana, o que pode dificultar um pouco o trabalho da defesa contra a OL, que não está sendo tão boa assim em alguns jogos, mas é uma OL boa dos Ravens e vai ter que segurar Derrick Henry e Lamar Jackson. E Justice Hill às vezes aparece muito bem nesses jogos, então eu vou de Baltimore Ravens
vencendo o jogo lá em Pittsburgh. Primeiro jogo do segundo horário, às 18h05, mais conhecido como 17h05 aqui em Rondônia, Atlanta Falcons contra Denver Broncos. Depois do último jogo do Falcons, que foi muito ruim contra o New Orleans Saints, eu tô me arriscando aqui em apostar no Denver Broncos, que mesmo tendo perdido para o Kansas City Chiefs, teve um jogo muito bom do Bo Nix, e eu creio que isso possa se repetir, ainda mais com o jogo sendo lá em Denver. Então eu vou apostar nos Broncos contra os Falcons. Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers. Primeiro jogo foi lá em Seattle e vitória dos 49ers. Nesse segundo jogo eu vou apostar também de novo no time da casa. Eu vou com o 49ers vencendo o Seattle Seahawks, que sim, vem de bye week. Pode ser uma vantagem para o time de Seattle? Sim, mas eu vou focar um pouco mais nas estatísticas dos últimos confrontos da franquia de Seattle contra o San Francisco 49ers e vou apostar nos números que o 49ers tem contra o Seattle Seahawks e no fator casa, que sim, não está sendo aquele baita fator casa, mas tem ajudado quando necessário. Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, último jogo do segundo horário, jogo lá em Buffalo. O Buffalo tem tudo para tirar essa hora de invicto do Kansas City Chiefs, mas eu acho que aprendi minha lição. Eu não vou apostar contra Patrick Mahomes. Eu vou de Kansas City Chiefs, mesmo tendo perdido o jogo ano passado na temporada regular contra os Bills. Eu vou de Kansas City Chiefs porque eu aprendi a não apostar mais contra o Mahomes. Então 10-0 para o Patrick Mahomes e companhia limitada dentro do campeonato e primeiro lugar garantido na AFC. Vamos para o domingo à noite, Sunday Night Football com Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Um jogo que, se a gente fosse olhar antes da temporada, todo mundo apostaria tranquilamente no Cincinnati Bengals, que sim, tem jogado muito bem, mas ninguém apostaria tanto nos Chargers, porque os Chargers também têm jogado muito bem e isso não era tão esperado. Inclusive, os Chargers estão aí na luta pelo Wild Card, enquanto está 9-0 Kansas City Chiefs, os Chargers estão 6-3, segundo lugar aí dentro da franquia, dentro da divisão. Ninguém esperava um desempenho tão bom do time, tá certo, não é o melhor futebol americano da liga, mas tem sido um futebol consistente e que tem dado vitórias para a franquia de Los Angeles. O jogo é em Los Angeles, eu sei que isso nem sempre conta muito, mas dessa vez vou apostar nos Chargers. Eu vou com o time de Jim Harbaugh e talvez um jogo apertado de novo, mas uma defesa que consiga atrapalhar a vida de Joe Burrow e marcar muito bem aí o Ja'Marr Chase. Se conseguir anular o Ja'Marr Chase e travar o jogo corrido, é bem capaz que o Los Angeles Chargers consiga tirar essa casquinha do Cincinnati Bengals, que está precisando vencer, mas acho que vai perder mais uma e dar adeus de vez após temporada. E o Monday Night Football dessa semana, duelo duelo estadual, Houston Texans contra Dallas Cowboys, jogo lá em Arlington, no AT&T Stadium, os dois times capengando no seu futebol, mas ainda assim Houston Texans liderando, e como o jogo vem com Cooper Rush do lado dos Cowboys, ou Trey Lance, eu vou apostar no Houston Texans, voltando a trazer alegria para o seu torcedor e mantendo aí a liderança um pouco folgada dentro da AFC Sul. Então eu vou de Texans em cima dos Cowboys, não com facilidade, mas é minha aposta porque confio muito mais em CJ Stroud irregular do que em Cooper Rush regular. Bom, gente, só para lembrar, bye week, Giants, Cardinals, Buccaneers e Carolina Panthers. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado dessas previsões. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa de cada um dos seus jogos, ou dos jogos dos seus times. Se você quiser colocar aqui previsão de toda a rodada, fique à vontade. Se você quiser colocar só do time que você vai assistir, ou dos times que você pretende assistir, não importa, deixa seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre cada um desses jogos. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!